A gente vai lendo o noticiário daqui para lá, surgem palavras que eu, por exemplo, não sei o significado. Sominofobia. O que significa isso? Eu nunca tinha ouvido isso antes. Aí nós pedimos socorro do Dr. Daniel Suzuki Borges, que é psiquiatra, especialista em medicina do sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor Daniel, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Sominofobia, né, acho que é um medo do processo de dormir. Né? Ele está dentro de um quadro que a gente chama de insônia psicofisiológica. O que acontece? O indivíduo ele começa a ter medo, né, de não conseguir dormir à noite, tem medo de ficar mal no dia seguinte por conta da dificuldade de dormir. E por conta disso, né, o indivíduo começa a ter tensão muscular, começa a ter sudorese, começa a ter taquicardia, começa a ter sintomas de ansiedade em relação ao processo de dormir. Né? E é muito comum hoje em dia, por exemplo, nos quadros de insônia crônica. Daniel, o pessoal pode ter medo de dormir também por causa dos pesadelos que pode ter, ou por causa dos sonhos que pode ter ou não? Sim, né, acho que a depender do tipo de experiência, né, isso a gente chama de transtorno do pesadelo. O que é o transtorno do pesadelo? Né, é uma forma patológica, né, da apresentação de pesadelos. Né, o indivíduo ele tem pesadelos muito recorrentes e o indivíduo passa a ter medo de dormir com medo de ter pesadelos ali ao longo da noite. Né? Então, isso a gente chama de transtorno do pesadelo. Agora, doutor Daniel, qual é a terapia para isso? Ela é psicológica, além de psicológica, pode ser medicamentosa também? Qual é a sua avaliação, doutor? Existem duas modalidades de tratamento para sominofobia, ou que a gente chama também de insônia psicofisiológica. As terapias de primeira linha são a terapia cognitivo-comportamental, específico para insônia, e também terapia farmacológica, né, com medicações para induzir o sono. Além disso, né, você tem que avaliar cada caso individualmente para você ver se tem alguma comorbidade com outro transtorno psiquiátrico. Os mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, transtornos depressivos, né, e outros transtornos ansiosos. Né? São condições que podem estar juntos e que é importante ser tratado concomitantemente. Perfeito. Doutor Daniel, essa doença, ela é comum, ela é rara? Como é que é, doutor? Bom, todo tipo de insônia crônica, né, existe um componente que a gente fala de insônia psicofisiológica ou sominofobia e um componente de má percepção do sono. Então, o indivíduo ele pode ter um pouco de cada coisa ali nessa dificuldade de dormir, desse medo de dormir. Né? E é muito comum, por exemplo, né, o indivíduo ele começa a ter ansiedade ali quando começa a escurecer, começa a ter ansiedade na hora que você entra no quarto, começa a ter ansiedade só de você pensar em ter que dormir. Né? O indivíduo, às vezes, pode ter uma ansiedade tão extremada que, às vezes, pode até um ataque de pânico, né? antes de dormir. Caramba. Ô Daniel, ficou claríssimo. Muito obrigado aqui por sua gentileza. Muito obrigado, um bom dia. Dr. Daniel Suzuki Borges é psiquiatra do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nunca tinha ouvido falar nessa fobia que ele acabou de explicar, o medo das pessoas dormirem. Aí está, portanto, então uma contribuição, né, para o nosso dia a dia e para a gente poder entender o que se passa com o ser humano. São 7h47.